Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, seu dia, sua segunda-feira. Feliz segunda-feira para você e os seus. Com muito favor, com todo favor. Sim, toma posse de favor, de um dia incrível. A mão bondosa do Senhor está sobre você. Ponto. Você não está por conta própria. Tem um Deus grande, vivo, amoroso, o nosso Abba, cuidando de tudo e dizendo: não tenha medo, porque papai está aqui. É isso aí. Papai está aqui. Lembra? Você é uma estaca fincada na rocha que é Cristo. Ponto. Você está num lugar seguro. E não há o que temer, só confiar. Feliz segunda-feira para você. Feliz segunda-feira. Confie em Deus. Eu estou com essa palavra no coração. Na época em que Acais, filho de Jotão, neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e o rei Peca, filho de Remalias, de Israel, atacaram Jerusalém, mas o ataque não foi bem sucedido. Deus não nos livra da fornalha, mas nos livra lá dentro. Dentro. A gente pode até entrar na fornalha ou na cova dos leões, mas ele nos livra dentro da cova. Os ataques podem acontecer, mas não serão bem-sucedidos. O inimigo ataca, mas ele não será bem-sucedido. Ponto. É com isso que você tem que ficar. Mas tá vindo ataques, mas não estão vencendo você. Ataques de todo lado, mas você está muito bem. Você vai muito bem, obrigada. Deus está com você. Tá aí. Problemas chegam, mas você tem prevalecido. Então tá aqui, os ataques ocorreram, mas não foram bem-sucedidos. Ou seja, o Senhor já estava mostrando, o inimigo não vai prosperar na sua vida. Muito bem. Quando o governo de Davi descobriu que a Síria havia combinado forças com Efraim, isto é, Israel, Acais e seu povo ficaram abalados, tremendo como vara verde, agitados como a copa de uma árvore que é agitada pelo vento. Não aquieta. Confie em Deus. Eu amo o que está em Isaías 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta. Eles, quando começaram a ouvir, sobre os movimentos e intenções do inimigo, eles começaram a ficar agitados. Um coração agitado. E você não pode aceitar isso. Você tem que aquietar. Então o Eterno disse a Isaías: vai e encontre-se com Acais, leve também seu filho, se haja Zube, um remanescente voltará. Quer dizer, tem símbolos proféticos em toda parte. O Senhor, sabe quando o Senhor está cercando a pessoa? É uma música, ela coloca, vem aquele hino que promete vitória.
ela abre a palavra, uma escritura que dá segurança, bocas que o Senhor usa, para onde ela vai, ou ela se vira para cá, para lá, ela pode ver a mão bondosa do Senhor garantindo proteção. Eu estou aqui. Você não tem que temer. Encontre-se com ele no lado sul da cidade, no final do aqueduto, na parte em que ele desemboca no tanque superior. Isso fica na estrada que vai para o local público dos lavadeiros. Diga a ele. Diga a ele. É o que ele está dizendo para você, para todos nós. Ouça. Acalme-se. Para. Respira fundo. Olha o que o Espírito Santo está dizendo para o seu coração. Ouça. Para. Ouça. Acalme-se. Acalme-se. Acalma. Acalma. Aquieta. Pode ter muito barulho. O inimigo adora fazer barulho, tocar suas sirenes, para anunciar perigo. Mas nós estamos nas mãos de Deus. Não tenha medo. E não entre em pânico. Para. Ouça. Acalma. O que o Senhor está dizendo? Não tenha medo. Não entre em pânico, não tenha medo, não entre em pânico, não tenha medo, não entre em pânico. Sabe por que tem que repetir? Porque ultimamente o povo não está ouvindo. E é por isso que entra em desespero. Vai desesperando. Entra em desespero. Ouça, acalme-se, não tenha medo. E não entre em pânico por causa desses 2 tocos de lenha queimada, Rezim da Síria. E o filho de Remalias, eles falam grosso, mas não são de nada. A Síria e o filho de Remalias de Efraim tramaram contra você. Eles conspiraram dizendo, vamos declarar guerra e ajudar e destruí-lo. Tomar posse do país. E designar o filho de Tabeel, rei, vassalo sobre eles. O Senhor está dizendo aqui, ó, eles conspiram, eles estão tramando, eles têm planos ruins. Eles têm muitos planos, mas o plano é do homem. Mas a resposta vem de Deus. E qual foi a resposta? Vamos ler. Mas o eterno Senhor diz: isso não vai acontecer. Não vai dar em nada. Você pode ver perigo, mas Deus está vendo o quê? Tocos de lenha queimada. Essa é a perspectiva de Deus. E você tem que ficar com a perspectiva de Deus. Você tem que parar e ouvir o que ele está dizendo. Seja qual for a ameaça. Uma notícia ruim, um diagnóstico, uma situação, uma pressão. Não sei. Não importa. Porque problemas são problemas. Não importa. Importa a palavra. O que deve importar é a palavra. Eu preciso parar e fazer exatamente essa pergunta. O que o Senhor está dizendo para o meu coração? Ele está dizendo que são tocos de lenha queimada, que as ameaças são muitas, mas que não vai acontecer nada disso. Isso não vai acontecer. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Qual vai ser o resultado? Nada. Não vai te prejudicar, não vai acontecer nada contra você. Pronto.
Porque a capital da Síria é Damasco, e o rei de Damasco é um mero homem, Rezim. Você está temendo? Meros homens, não temerei o que me podem fazer os homens. Está escrito. Quanto a Efraim, 65 anos estará reduzida a entulhos e nada sobrará. Você está temendo algo que tem prazo para desaparecer. Vai desaparecer. A capital de Samaria, a capital de Efraim é Samaria, o rei de Samaria é só o filho de Remalias, são meros homens. E o homem é como, a Bíblia fala, como fumaça, como neblina, como uma erva, que hoje está verde, no outro dia já está seca. Aí ele fala, ó, se vocês não se firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme. O nosso chão é a fé no que o Senhor falou. Eu não preciso ver ou ter algo para pegar. Eu tenho a palavra, que é o meu chão. Eu piso na fé. A fé é o meu chão firme. Nós somos uma estaca, como uma estaca fincada na rocha que é Cristo. Nós estamos construindo tudo nessa rocha que é Cristo. E aí eu amo isso aqui, que o Senhor fala, escuta, tira o foco disso e põe nisso aqui, ó. O Eterno falou novamente com Acais, dessa vez, disse, peça um sinal milagroso ao Eterno, qualquer coisa, seja ousado, pode pedir o céu. Às vezes você está com um problema e o Senhor está falando, tira o foco disso aí e foca coisas maiores. O diabo quer você preso a um problema, preso a ameaças para você não fazer nada, se deprimir, se abalar e não desfrutar do momento, olhar para o alto, pedir um sinal milagroso, ser ousado. O próprio Deus disse isso, ao invés de você estar focado em tocos de lenha, em tocos de lenha, em tocos de lenha queimada. Olha para o céu. Peça um sinal milagroso. Seja ousado, peça o céu. Levanta. Olha que coisa maravilhosa, ele muda. Olha ele trabalhando para mudar a perspectiva de Acais e do povo de Judá. É o que ele está fazendo aqui. Ele está mudando a nossa perspectiva. Ele está dizendo, você não vai focar nada disso e perder o momento. Você vai desfrutar da vida, da palavra, da segurança que a palavra está nos dando. Levante-se, porque você é como essa estaca fincada na rocha. Olhe para o alto e focaliza coisas grandes. Seja ousado. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Deus ama você, você é filho, é amado, foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Recebeu a bênção para governar, dominar, para multiplicar, para ser frutífero, fértil, abundante em tudo. Então levante-se, viva como um filho, ocupe o seu lugar de filho. Tenha a perspectiva do alto. Em nome de Jesus. E mais, ó. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa.
Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, preste atenção nisso aqui. Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, para testá-lo, para revelar o coração dele. Vamos saber o que está no coração de Filipe. Pois já tinha em mente o que ia fazer. Ele sabia muito bem o que ele ia fazer, já estava definido. Mas primeiro ele testou os corações. Ele pôs à prova com uma pergunta. Às vezes uma pergunta, como acabei de ler para você, uma ameaça, começa a definir a vida da pessoa. Porque ao invés dela ter a perspectiva da fé, ao invés dela pisar no chão firme da fé, ela está dando ouvidos às vozes negativas, às ameaças, ela está racionalizando, o olhar dela é totalmente natural, incrédulo. Aí olha aqui, vamos ver o que Filipe vai responder. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ele muda de assunto, ele vai para dinheiro, ele fala de dinheiro. A questão aqui só podia ser resolvida com dinheiro, mas nem 200 denários dariam para comprar um pedaço, para cada um receber um pedaço. Então, olha a visão dele. A visão dele é sobre dinheiro. Ia precisar de muito para resolver. O outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Bom, esse pessoal aqui conhecia muito bem as histórias bíblicas. Então, a viúva de Elias, de Eliseu, o homem que veio de balsa lisa, trazendo aqueles pães de cevada que foram multiplicados. Então, assim, esse povo conhecia. Mas você vê que você tem que saber que sabe. O negócio tem que estar dentro da gente. Você tem que ter uma revelação da palavra. Porque ele pegou um pouquinho e já de cara falou assim, tem isso aqui, mas para que serve? Não é como muita gente vive? Essa é a perspectiva. Alguns têm a perspectiva do Filipe, o negócio é dinheiro. Entendeu? O outro tem a perspectiva do André, isso aqui não dá para nada. Até eu tenho isso aqui, mas não dá para fazer nada. Aí, olha aqui, diz Jesus, mandem o povo sentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram, eram cerca de 5.000 homens. Então, fora mulheres e crianças. Então, Jesus tomou os pães, aquele pouquinho, 5 pães e 2 peixinhos, e deu graças. E os repartiu entre os que estavam assentados. Tanto quanto queriam. É um tapa na cara, né? Tá aqui, mandou todo mundo sentar. Quantas pessoas tinham lá? 15.000? 20.000? Não sei. Mas aqui, ele já sabia muito bem o que ele ia fazer. Ele ia usar o que tinha. O que tinha, o que ele nos ensina em toda a Bíblia. Você usa o que você tem. O que não dava para nada, o que ia precisar de muito dinheiro, tá aqui, Comeram. Ele deu graças. Ele usou o que ele tinha. Comeram tanto quanto queriam. O quanto o estômago aguentasse. Tanto quanto queriam. Não tinha escassez, porque com o Senhor não tem escassez. E fez o mesmo com os peixes.
Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Então tá aqui, ó. Aqui foi a maneira do Senhor olhar para Filipe e dizer assim, ó, Filipe, você que diz que nem 200 denários dariam para comprar e dar um pedaço para cada um, você tem um cesto só para você. André, você que diz que os 5 pães e 2 peixinhos não davam para nada, você tem um cesto só para você. Aprenderam a lição? Estão aprendendo? Que a fé, usando aquilo que temos, mudaram a perspectiva? Mudaram? Vocês mudaram? A visão de vocês agora foi mudada? Vocês estão vendo como é que no mundo espiritual as coisas funcionam? É pela fé. Você usa a fé naquilo que você tem. Você não fica preso ao que tem ou não tem, ao pouco. A dinheiro, se tem muito, precisa de muito. Não! O seu chão firme é a fé. Com pouquinho. Alimentou uma multidão. E sobraram. 12 cestos, um para cada discípulo. E a mensagem foi: o Senhor nos dá sempre mais, Ele provê mais do que o suficiente. Não há escassez nele. Não há falta de nada. Então, a nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra a nossa mentalidade. Não são os nossos problemas que têm atrasado a nossa vida. Não são seus problemas, o seu problema. É a sua mentalidade. É para onde você olha, é a sua perspectiva. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, possuídos pela fé, você vai atrair luz, vida e vida abundante. Mas se forem maus, medrosos, incrédulos, questionadores, você vai atrair trevas. E não é o que muita gente tem feito? A visão dele é sempre essa. Nem. Jesus está testando, ele está colocando à prova os corações. Muitas vezes ele vai permitir uma situação na nossa vida, simplesmente para nos testar, para nos colocar à prova. É isso. E quando ele testa você, o que é que sai? O mesmo que saiu no Acais, o coração do Acais e do povo ficou agitado, o povo ficou agitado, o Acais ficou agitado. Aqueles corações agitados. O mesmo que saiu aqui de Filipe. É dinheiro, precisa de muito dinheiro, sem dinheiro, não tem como, é dinheiro, tudo é dinheiro. Ou do André, isso não dá pra nada, isso é uma miséria, é pouco demais, o que é que eu posso fazer com isso aqui? Mas ele já tinha em mente o que ia fazer. Em toda a Bíblia, o Senhor sempre usou aquilo que estava lá. Ele mandou, deposita a sua fé. O que você tem em casa? Ele usou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. E sobraram 12 cestos, um para cada discípulo. E você está aí temendo? Com essa perspectiva baixa, incrédula? Levanta, porque você sabe muito bem o que o Senhor está falando com você. Ele usa o que você tem, deposita a sua fé naquilo que você tem.
E você vai ver o Deus provedor em ação. Você vai viver provisão. E a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E tudo que Deus faz, Ele faz para que o nome dEle seja glorificado, e é com abundância. Nele não há escassez. Não, não há. Está aqui, ó. Olha o tamanho do milagre. E a unção que Ele derramou na nossa vida é de multiplicação. Multiplicação. Há uma unção de multiplicação. Levante-se e creia na verdade. E haja fé naquilo que está nas suas mãos e você vai ver a glória de Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. E peço que essa palavra, Senhor, tenha tocado profundamente os corações, animado, levantado, restaurado vidas, fortalecido, que eu deixe um povo animado, Senhor, encorajado, que se levanta e avança corajosamente a despeito de tudo, como Isaac, que não fez como todo mundo porque creu na sua palavra. Ficou na terra seca e plantou e colheu abundantemente. Reabriu os poços do Pai, cavou mais poços, não deixou nada pará-lo, porque confiou na sua palavra. O Senhor disse: fica, planta, que eu vou te abençoar. E ele creu, e a obediência dele em ficar, plantar naquela terra seca, atraiu para ele a abundância. Tudo o que temos que fazer é crer e agir a nossa fé na sua palavra, porque o impossível é não vivermos o sobrenatural. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Consagro tudo e tomo posse, Senhor, do impossível, do sobrenatural, de mudanças, de grandes testemunhos e reviravoltas, de viradas incríveis para a glória do Teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância, é o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, e onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha levantado o Teu povo e levado além, porque com o poder da sua palavra, Senhor, que é como fogo, é como martelo, é como uma espada, nós podemos romper e transpor muralhas. Muito obrigada. Peço a Tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião do melhor da terra. Elia 15, aqueles que o Senhor levanta e sustenta. Se quiseres e ouvires, comereis do melhor desta terra. Levante-se, venha. Vamos buscá-lo, adorá-lo, se refugie nele. Ele é a nossa segurança. Se ele não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Dia 5 de julho, às 9 horas. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé,
perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.